Olá, Dr. Lightman. Olá, caros telespectadores. Estamos no programa Primeiros Passos na Sabedoria da Kabbalah. Vamos fazer algumas perguntas de principiantes. E gostávamos de falar um tópico muito especial, que tem uma raiz espiritual, e é chamado Sfirat Omer, a contagem do Omer, que é um período especial no calendário judaico. E sabemos que cada tradição que estamos habituados na nossa vida tem uma raiz espiritual. Não tem nada a ver com o tempo ou lugar, mas. Dr. Leitman, o que é Sfirat Omer, a contagem do Omer? Dr. Leitman, é a contagem dos níveis. Depois da pessoa ter saído do seu desejo de receber em forma de recepção, receber para receber, e faz uma transição para uma jornada muito especial, que se eleva na espiritualidade. E nestes degraus da escada recebe novas forças que conta. E então conta estes níveis. E estes níveis são de Malhut até Bina. Quando está no seu desejo de receber em forma de receber e coloca uma restrição e começa a contar as mudanças, as correções e se eleva de Malhut para os níveis de Zerampin, Reset, Gevurah e eleva-se ao nível de Binah. E em Binah tem a força para doar, e quando tem a força de doação, então este é o lugar espiritual em que pode receber a luz superior, que se chama a entrega da Torá. E isto é aquilo que precisamos de passar na espiritualidade. De forma paralela a isso, celebramos estes dias na nossa corporeidade, marcamos estes dias no calendário. Portanto, temos 7 vezes 7, que são 49 dias. Estas são as contagens em Zerampin, que está entre Bina, que é a qualidade da doação. E é por isso que celebramos o Shavuot com produtos lácteos e outros produtos de doação. E na Pesach, na Páscoa judaica, em que não temos a força da doação, não temos sequer água na matzá. E quando recebemos estas qualidades do desejo de receber e nos elevamos ao bom, ao bem, são os 49 dias que celebramos. Também temos Lag BaOmer, que são os 33 dias do êxodo do Egito, que também é um dia especial, em que fazemos estas correções especiais na qualidade de doação. E depois, quando terminamos, continuamos do 33 para o 49. Gilad, vamos pôr aqui alguma ordem aqui. O nosso desejo de receber diz que não podemos ter nada mais na Pesach, da Páscoa judaica. Sim, essa é a história da Pesach, da Páscoa judaica. Gilad, e o que é que significa que ele começa a ver que existe algo mais? Dr. Lightman vê que o seu desejo de receber é uma força má que o controla e tem que resistir com toda a sua força, precisa de fugir dele. E este é o reconhecimento do mal, de que estamos
alcançá-lo. E quando o alcançamos, significa que estamos prontos para o êxodo do Egito. Gilad, o que é que significa que o desejo de receber concorda? Dr. Letman vê que é mau para ele. Significa que é mau estar nesse desejo de receber. Gilad, mas Faraó não morreu, não se matou. Rav diz que não destruímos Faraó e as suas qualidades. Passamos a não utilizar Faraó para a recepção. Deixamos de usar estas qualidades para a recepção. Ele diz que ele não quer mais e larga e não utilizamos mais. Ok, então o dia. O que é um dia? O que é um dia que contamos o dia e outro dia? Dr. Lightman, a luz ilumina e a escuridão que tínhamos em vez da luz, temos uma nova qualidade que vem e que é corrigida. E lá então é um novo nível. Todos os dias é um novo nível em que começamos do zero. E lá, certo? E então estamos a contá-los. Temos um e um mais, Dr. Lightman, certo? Se abrimos o Sidur, o livro da oração, e vemos a parte acerca da Sefirat Omer, acerca da contagem do Omer, vemos que temos esta e aquela qualidade, e é por isso que a estamos a corrigir agora. Estas são verdadeiras correções. Guilherme, então, depois de uma semana acontece alguma coisa, nós chamamos-lhe Kriyat Yam Suf, a abertura do Mar Vermelho. O que é esta qualidade? O que acontece durante este tempo da Pessah? A Pessah não é apenas um momento. O que é que acontece aqui? O que é que muda aqui? Faraó deixou ir. O que é que pode mais ser feito? Dr. Lightman, este é o êxodo final do Egito. Ainda existe uma natureza que insista. Temos os 7 dias da semana e toda esta questão é alcançar as qualidades de Zerampin, de Malchut para Binah. E é por isso que contamos 7 qualidades, 7 níveis de Malchut para Zerampin. E é por isso que contamos estes 7 dias. Que lá então os 7 primeiros dias são Reset, depois abrimos o Mar Vermelho. O que é que acontece ali que é diferente do que existia antes? Dr. Ledman, saímos do Egito, saímos do controle do Egito, do controle do faraó. Estamos todos dependentes dele, estamos todos controlados por ele. Então temos 7 dias, temos as matzot, o pão ázimo, temos uma semana em que nos comportamos de forma diferente, isto na peça, e depois voltamos ao comportamento normal, correto, porque nos desligamos de Faraó e agora estamos em correções mais avançadas. Gilad, digamos que pagamos em toda esta contagem do Homer, porque é o tempo em que saímos do Egito, certo? Então existem todos estes momentos críticos que existem até Lag BaOmer. Dr. Lightman, é a contagem dos 33 dias, quando realmente recebemos todos os kelim, os vasos de doação, que nos são acrescentados, que não saem por eles próprios. Aguilado gostava de falar do milagre do êxodo do Egito. O que é este milagre? O que é que acontece na nossa linguagem? Dr. Lightman, não temos maior milagre do que o êxodo do Egito. Porque descobrimos quanto estamos no desejo de receber para receber, quanto nos controla e quanto não nos deixa sair dele. Numa tal medida que não temos outro pensamento, outro desejo que não esteja no controle de Faraó. Mas então, o que acontece é que pouco a pouco
começamos a alcançá-lo, que estamos no controlo de Faraó. E discordamos com isso. Não queremos estar no controle de Faraó. E este é o momento antes da saída do Egito. E é por isso que estamos dispostos a saltar para o Mar Vermelho. Estamos dispostos a passar por qualquer coisa só para desligar do desejo de receber em forma de recepção. E lá então desligamos e vamos para o deserto. Totalmente certo? E estamos dispostos a ir para o deserto. O deserto não tem nada, mas estamos dispostos a ir para lá. Porque a nação de Israel, estas pessoas que queriam fazer as correções espirituais, estão a saltar para o Mar Vermelho. Yam Suf, o mar final. E estão dispostos a morrer em vez de estar nesta escravidão do desejo de receber, do ego. Gilad. Então esta é uma devoção completa, Dr. Altman, em comparação com aquilo que tínhamos no Egito, em que amávamos Faraó, amávamos a recepção e pensávamos que era bom para nós. Tal como hoje que as pessoas vivem nas suas vidas e pensam que é bom estar desta forma e com toda esta vida em que vivemos. Gilad, então no deserto, antes do deserto, só mais uma coisa. Este êxodo, isto acontece da pessoa ou do alto? O que é que a pessoa precisa? A quem é que o atribuímos? O que é que acontece aqui? O que é esta natureza estranha, alheia? Dr. Altman, claro que tudo isto vem até nós da força superior, do Criador. Mas junto com isso, compreendemos que não pode ser nada que acontece sem a nossa cor, porque nós temos que sair do Egito, nós temos que saltar para o Mar Vermelho. O Criador reconhece tudo para nós. É a força superior. Ele guia-nos através de todos estes estados para que sejamos capazes de saltar para o Mar Vermelho. Gilad, então este é algum tipo de acordo? Dr. Edmund, sim, não é só um acordo, é uma exigência que queremos. Gilad, então, como dissemos, temos que concordar acima da nossa correção. Dr. Edmund, certo. Gilad, então saímos para o Egito, saímos do Egito, temos estas correções. O que são estas correções? Saímos do ego e agora o quê? Dr. Altman, agora apenas nos desconectamos do ego, mas o ego permanece. Este desligamento, precisamos de pegar em todos estes desejos, e são 49 desejos de Malhut até Binah, 7 vezes 7, e então corrigimos esses desejos, um a um, para a correção. Temos que fazer uma restrição, temos que ter massar, temos que ter o rosé, a luz refletida, de lado, mas então isso ainda é mais forte. Dr. Lightman, certo? Então isto acontece dia após dia. Dr. Lightman, certo? E lá então alcançamos este feriado que falamos, que se chama o Lag BaOmer. Qual é a diferença entre o dia 33 e o dia 49? Dr. Lightman, a questão é que o dia 33 é um dia especial porque depois de alcançarmos o dia 33, então com certeza que vamos alcançar o dia 49, 7 vezes 7, onde vamos completar todas as correções e vamos alcançar um estado chamado Shavuot, o feriado de Shavuot, em que recebemos a Torá. Chamamos-lhe Hod, este tipo de qualidade é correção que acumula e que sabemos que já lá estamos. Então podemos ter a certeza que o resto é execuível, Dr. Leitman, certo? E lá então aí alcançamos Shavuot, em que temos 3 dias muito especiais antes, em que todos se reúnem e compreendem que tem que ser como um homem, com um só coração. Dr. Leitman, sim, temos 3 dias assim, fazemos uma diferenciação.
porque nos corrigimos nestas sefirot superiores em que vamos estar prontos para a luz que reforma. E então vem a recepção da Torá. O que é a recepção da Torá? A entrega da Torá. Dr. Leitman, significa que recebemos luz que ilumina desde o alto. É este tipo de força que corrige o desejo de receber para que seja em forma de doação. E fazemos isto gradualmente, passo a passo. E a recepção desta força, esta ação que acontece em nós, é chamada a força da Torá. A Torá é luz. E quando a luz superior ilumina, que nós temos uma restrição para que possamos usar esta força não para receber de forma egoísta, mas para receber a capacidade de nos elevarmos acima de nós próprios. E através disso, elevamos-nos. Gilad, ok. Então gostaríamos de falar acerca desta linha de tempo. Isto pode ser considerado como a conexão entre nós e as pessoas que querem alcançar esta conexão. O que é que acontece? O que é que acontece dia a dia? Dia a dia no desenvolvimento daquilo que chamamos uma dezena entre nós, este trabalho que temos entre nós. Dr. Leitman, como é que acontece conosco? Gilad, sim, nas relações entre nós. Dr. Leitman, é que alcançamos a Pesach, a Páscoa judaica, e descobrimos o nosso desejo de receber, que quer passar acima do ego, por forma a usar o nosso ego. Temos que o usar, porque nós somos este desejo, mas queremos que este desejo seja em forma de doação. Em vez de ser a recepção que tem vantagem dos outros, tem benefício à custa dos outros. E é por isso que este êxodo do Egito, na Pessah, na Páscoa judaica, estamos disponíveis a elevar-nos e alcançar um estado em que estamos dispostos a morrer, que não queremos estar na forma de recepção. Estamos dispostos a sair, estamos dispostos a morrer se isso significar abandonar o desejo de receber. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que estamos dispostos a ter todas as restrições para que não sejam em forma de recepção. E então temos que nos analisar, se ver se cada um dos nossos desejos está de acordo com a contagem do Homer, de Sfirata Homer. E se tudo estiver de acordo com a contagem de Homer, vemos que estamos a contar as qualidades. E através disto avançamos. Em Chesed, Gevurah, etc. E portanto, nós, depois de termos estas correções, então unimos-las e podemos começar. E no dia 49 alcançamos um estado em que tudo se une, tudo está conectado e podemos começar a receber a luz superior em forma de doação. E lá então todo este processo é ser como um homem, um só coração, em que realmente o sentimos, podemos estar em garantia mútua uns pelos outros. Dr. Leitman, certo, é um processo pelo qual a pessoa passa, que acontece na espiritualidade, que aceitamos as coisas, que passamos as coisas e que estamos disponíveis para estar na espiritualidade. Que lá também é chamado os 49 portões. O que é que isso significa? Dr. Leitman, é a forma como acontece, porque é como é chamado, porque entra um estado, um lugar em que começa a trabalhar com a luz superior. Que lá é como um portão que ele passa e que entra em algo novo. Dr. Leitman, certo. Que lá, ok. Então agora gostaria de começar a falar acerca de algo que estamos a passar. Há alguns anos havia estas coisas
que gostávamos de prever o futuro e que a humanidade vai atravessar tudo, não vai haver mais fome, não vai haver mais guerras, e tentaram contar o futuro e dizer que isto era o que ia acontecer. E agora estamos num estado em que temos fome, provavelmente vai aumentar, vamos ter fome, vai haver pragas. Como vemos agora, o coronavírus parou todo o mundo. Portanto, na Sefirah de Omer, na contagem de Omer, também é simbolizado por um estado em que os estudantes de Rabi Akiva morreram de uma praga. Morreram centenas de milhares de pessoas neste período. Vê a história a repetir-se? Dr. Leitman, certo? Rabi Akiva aconteceu 2000 anos depois do êxodo do Egito. E durante este tempo, de cada vez, aconteceram estes fenómenos. Então por que as coisas más acontecem quando as pessoas fazem correções? Não deveria ser bom e feliz, Dr. Leitman? É por isso que fazemos as correções. Nós queremos invertê-lo. A pessoa quer corrigir e estas coisas más acontecem. Acontecem e vemos que estas coisas acontecem para que sejam corrigidas. Então por que este é um tempo de luto? Dr. Leitman, não é exatamente luto. São estas correções que fazemos na saída do Egito, porque estamos neste estado que vem para nós das luzes do Egito. E começamos a trabalhar com o nosso desejo de receber para receber, e depois não queremos trabalhar com esta forma de recepção, em que ainda não entramos num estado em que não temos a força da doação, que vem apenas depois de Shavuot, em que temos este estado de Matan Torah, entrega da Torá, e então temos a força da doação. E somos capazes de trabalhar com as nossas qualidades em doação. E então estamos neste estado intermédio. E estas luzes ainda não entramos nelas, e é por isso que este tempo é chamado Lag BaOmer. E é por isso que durante esta altura não se fazem certas coisas como cortar o cabelo. É uma espécie de estado de katnut. Não fazemos canções. Certo, fazemos isto para marcar este tempo especial em que estávamos a fazer todas essas coisas corrigidas no Egito. Isso é uma coisa, mas que nos estão a empurrar para a correção. Mas agora ainda estamos neste estado de limbo, em que estamos neste período de espera. E é por isso que não estamos felizes, mas sentimos um pouco de luto. E aqui lá não deveríamos estar felizes por sair do Egito? Dr. Leitman, não podemos dizer que saímos do Egito ainda, porque ainda não entramos num estado em que podemos usar os vasos do Egito, do desejo de receber para a doação. Portanto, saímos do ego, mas ainda não entramos em mais nada. E lá então ainda não temos os desejos que tínhamos no Egito. E ainda não podemos usá-los corretamente, Dr. Leitman, certo? Então estamos aqui num estado entre. Estamos aqui num estado de katnut, em que não nos casamos, não cortamos o cabelo e todo o tipo de coisas. Dr. Gilada, então parece que estamos assim divididos, nem aqui nem ali. Dr. Leitman, certo, é uma transição. Há muitos discernimentos aqui. É um período de tempo que é muito sério pelo qual passamos. Mas é o trabalho que temos com a luz do período que precisamos de fazer estas correções. Gilad, ok. Então vamos voltar e perguntar o que é uma praga. O que é isto que Rabi Akiva teve? Falamos disto de uma forma muito interessante, porque como não estamos a fazer as correções que nos trouxeram para o sofrimento. Dr. Leitman, não falei especificamente dos estudantes de Rabi Akiva, mas no nosso tempo. Na altura também era assim.
Não é bem para agora e não podemos exatamente explicá-lo agora. Existe uma razão para cada tristeza. Não é exatamente o que acontece conosco. Os estudantes de Rabi Akiva, grandes sábios que tiveram uma descida deste estado para um estado corpóreo, do amor entre irmãos para o ódio infundado, e é por isso que receberam a praga e morreram. Que lado para nós é diferente. Nós ainda não temos amor, só temos ódio infundado. Precisamos de alcançar isto. Totalmente certo, nós não estamos numa praga. Temos alguns mortos aqui e ali, e talvez algum menos. Ainda antes do coronavírus, estamos num estado em que temos que aprender que precisamos de mudar. Que lado podemos dizer que estamos num tempo de transição em que vemos que temos todas estas mudanças e novos discernimentos. Dr. Lightman, sim, claro que sim. Claro. Nós ainda estamos à espera destes níveis para ver o que vai acontecer a seguir. Ainda não estamos a cortar o cabelo, ainda não estamos a fazer as coisas que este vírus nos está a forçar a fazer, a doar uns aos outros e a estar satisfeito com menos, com pouco. E que queremos ser guiados para as mudanças que acontecem com os humanos e que acontecem connosco. Nós ainda não vemos isto. E é por isso que temos ainda alguns golpes que vêm até nós. E lá sabemos que tudo tem um propósito, temos esta providência superior. O que é que precisamos de alcançar? Não para. Não que tenhamos que ter estes golpes, mas que venham coisas melhores. Outra temos que compreender que tudo vem do alto, que é este sistema integral, este sistema global, e que estamos neste sistema, que não podemos fugir dele. E a natureza exige de nós para estarmos conectados em conjunto. Como a natureza. Nós precisamos de ser como este sistema, que se não o fizermos, então vamos sofrer. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, precisamos de estar conectados entre nós, como um homem com um só coração. Precisamos de estar conectados de tal forma que entre nós nos relacionamos com a natureza como ela se relaciona conosco, que é com amor, com conexão. E precisamos de conectar de tal forma para doar à natureza desta forma, com conexão. Não devemos usar a natureza para os nossos desejos egoístas. Todas estas coisas que vamos passar, todas estas coisas que queremos, precisamos de alcançar um estado em que a nossa atitude para com a natureza é uma que é preciosa, porque é um sistema que exige de nós, que nos obriga a fazer estas correções. Gilad, é muito interessante todos estes pontos que está a elevar. Gostaria de fazer um sumário, de concluir a nossa reunião nesta contagem do Homer, Sfirat Homer. Vê algum tipo de coisa especial nesta transição que temos que fazer neste período de tempo? Pode compará-lo a algo que esteja a acontecer connosco? Que temos este desejo? Que estamos a entrar algo novo? Dr. Lightman, quem vai construí-lo? Os nossos governos? Que estamos apenas a pensar como podem voltar, como podem enriquecer, etc, etc. Não, nós não estamos a construir uma nova fundação que nos vá dar um novo mundo e é por isso que enfrenta nós, infelizmente, vamos ter mais golpes que nos vão aproximar mais e mais e vamos ter que estar prontos para eles e vamos ter que lhes responder de uma forma que pode corrigir-nos. Temos que estar mais conectados, temos que ser como um homem com um só coração,
Temos que amar o nosso amigo como nós próprios e temos que nos aproximar disto e apenas aí teremos um bom tempo. Muito obrigada, Dr. Lightman.